Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Estão prontos para a aula de filosofia do dia de hoje? Espero que sim. Então, vamos lá. Hoje nós estudaremos o legado da filosofia grega ao mundo ocidental. E, caso tiverem alguma dúvida, surgir alguma dúvida, estarei disponível na plataforma para estarem respondendo aos questionamentos, quaisquer que surgirem pertinentes à matéria. Não deixem de participar pelo chat, que é a forma mais segura da gente estar se comunicando. E não esqueçam de encaminhar o exercício via e-mail. Eu estarei respondendo. Na plataforma também tem as orientações pertinentes à aula de hoje. Reforçando, quaisquer dúvidas que surgirem, por gentileza, entrem lá, perguntem. Não deixem de participar, porque está contando a presença de vocês. No mais, eu vou fazer uma coisa feia, vocês terão uma visão aqui até virar, porque meu celular não está bom, tá? Então, vamos lá. A filosofia grega e seu legado ao mundo ocidental. Vamos lá. Qual foi esse legado que a filosofia grega deixou ao mundo ocidental? Algumas contribuições que a filosofia grega deixou ao povo ocidental. Vamos lá. A ideia de que a natureza opera obedecendo às leis e os princípios universais. A natureza obedece, com certeza, em toda parte e em todo tempo. A ideia de que o nosso pensamento também opera obedecendo essas leis universais, tanto regras e normas universais e necessárias. Por quê? Porque nós temos a coerência de saber, de distinguir o que é verdadeiro e o que é falso. A ideia de que as práticas do ser humano dependem da vontade livre do homem. Deu para entender? Então, o que quer dizer isso? Que o ser humano ele é capaz de deliberar de forma racional ou emocional, segundo suas preferências, valores e padrões, estabelecido pelos próprios seres humanos, e não sendo imposto por misteriosas e incompreensíveis, divinas ou naturais, impossíveis ou seres desconhecidos ou explicados. Então, vai depender sempre da vontade unicamente do homem. Correto? A ideia de que todos os acontecimentos naturais ou humanos obedecem às leis naturais, mas que podem ser contingentes ou acidentais, depende das escolhas em determinadas situações. Há situações, gente, que são como são. Como? Vamos dar um exemplo. No caso de jogar uma bola no chão, ela retornar. Então, isso é uma situação na qual nós podemos escolher, certo? A ideia de que os seres humanos aspiram pela felicidade, eles sempre estão em busca da felicidade, pelo conhecimento verdadeiro, não o conhecimento popular, mas sim o que é verdadeiro, e pela justiça, ou seja, eles não agem e vivem cegamente, mas nós seres humanos buscamos valores que possam dar sentido às nossas vidas, correto? Para a filosofia grega, nada é secreto e misterioso, nada fica oculto. Por mais que existissem segredos e mistérios trabalhados pelos primeiros filósofos, o acesso era livre para que demonstrassem o interesse, a técnica, o tempo
e as condições financeiras. Isso não fazia da filosofia uma propriedade de um grupo restrito, tanto que ela chegou a lugares totalmente impensados pelos gregos clássicos. Então, o conhecimento da Grécia era acessível a todos, democraticamente, sempre sob o uso da razão. Sempre, gente, utilizando o lado racional da coisa. Essa razão fazia com que os gregos compreendessem que a busca do conhecimento era pautado pela lógica e pela verdade. E esse conhecimento não era só deles, eram de todos. Dessa forma que a filosofia chegou até nós. Foram várias coisas, inclusive essas que fizeram chegar até aqui no lado ocidental. O papel das leis no contexto do surgimento da filosofia grega. Então, as leis surgiram aproximadamente há 4 milênios com os códigos. E um desses códigos que é muito famoso, que vocês já devem ter estudado história, é o de Hammurabi, que ele mantinha firme a autoridade real, tentando fortificar o que achavam justo naquela época. Nessa época, na sociedade grega, o que predominava era a fala oral. Então, a fala da pessoa tinha um peso danado. Por quê? Não tinham debates públicos. Então, todos os cidadãos não tinham direito de falar. Essa fala era reservada apenas àqueles que tinham poder. Por isso que tinha tanto peso, tá, minha gente? Na Grécia, a cultura não era letrada, mesmo depois da invenção do alfabeto grego, tá? Com a mudança da linguagem oral para a linguagem escrita, vieram diversas transformações no âmbito econômico, político, religioso e simbólico. Essas transformações alteraram o convívio comunitário. Então, o que aconteceu? Novas classes sociais e novos recursos na área de educação surgiram. A palavra passou a ter importância na vida política e a escrita permitiu a divulgação, porque antes era só falado e era reservado para aquele grupo mais que tinha uma acessibilidade maior. Depois disso, ela permitiu que fosse divulgado também. A escrita fenícia foi modificada para os sons gregos, com a mesma importância da falada, tornando-se um bem comum a todos os cidadãos. Então, todos os cidadãos passaram a ter acesso a essa cultura falada aí, essa importância aí. O discurso não era mais exclusivo a quem possuía uma excelente retórica, mas para todos os membros da polis, todos os cidadãos. Enfim, todo mundo conseguia participar desse âmbito. O discurso passou de ser discutido em praça pública ou na ágora, e os demais cidadãos gregos participavam. Os cidadãos passaram a ter direito de compartilhar o seu pensamento. Então, com isso, foi embutido o sistema democrático e isonômico. Isso fez com que as leis fossem mais seguras e permanentes. Nada mudava, porque quando era falado não era registrado, então poderia ter mudanças. Já com a escrita, eram permanentes, passando a ser igual para todos, representando a vontade humana e não mais a vontade dos deuses. O surgimento das leis na Grécia proporcionou a participação dos cidadãos, a democratização e a existência de um pensamento filosófico. Foi aí que o pensamento filosófico ganhou força. O papel das leis, assim como a filosofia, é algo que seja aplicável a todos, sem distinção de classe, de cor, de nada. Então,
a linguagem mitológica e a linguagem filosófica. A linguagem mitológica, ela é inquestionável. Ela traz a verdade do mito e é oferecida pronta. Ela não aceita ser contestada em hipótese alguma. Ela cultua o mito, o sobrenatural, o fantástico. E sua narrativa é sempre lá no passado. A linguagem mitológica, ela permite contradições, incoerências e confiança naquele que narra. Porque quem narra essa linguagem mitológica é uma pessoa com grande peso e de muita credibilidade no meio social. Então, pois a pessoa é de total confiança. E a linguagem mitológica, ela tem uma necessidade crítica imensa, de criticar fatos e narrativas. Já o pensamento filosófico sempre buscou explicar a natureza das coisas de forma impessoal, nada do meu eu. Ele explicava simplesmente porque era aquilo. Para Sócrates, a verdade está em outro plano. Ou seja, a razão está relacionada justamente com a compreensão de que a alma é o que define o homem. Deu para entender? Então é isso, minha gente. Eu agradeço pela atenção. Bons estudos, até a próxima aula. Se por um obséquio ficou alguma dúvida ou alguma coisa subentendida, entrem na plataforma e coloquem lá quais são as suas dúvidas. Não deixem de fazer o exercício e encaminhar para o meu e-mail. Muito obrigada e até a próxima aula. Um beijo grande para vocês. Tchau, tchau.